Então, esse bimestre, a partir da reunião de hoje, a gente está começando um novo bimestre. A gente vai estudar em maio e junho sobre a lei do empenho grupal e a gente vai estudar sobre outras etapas da meditação. Então, a gente estudou sobre concentração, a gente estudou sobre reflexão, né, como etapas da meditação. E aí a gente vai estudar sobre a meditação receptiva. O que isso significa? É aquele tempo que a gente dá depois da reflexão de silêncio interno. Então, né, eu me concentrei, refleti sobre algo, aí a gente dá essa pausa mental para tentar perceber algum insight, a gente vai ver melhor aqui ao longo do texto. Eu não estou conseguindo compartilhar, só para a gente não perder muito tempo. Estou tentando abrir o arquivo, por algum motivo não está abrindo. Então, eu vou ler do meu celular, tá? Eu sei que não é a mesma coisa, mas só para a gente não perder muito tempo, que a gente já está um pouquinho atrasado, né? Eu demorei para abrir aqui a sala um pouquinho. Então, eu vou ler essa parte 1. Parte 1. Meditação receptiva. Receptividade a influências. A meditação receptiva é uma parte muito valiosa do nosso treinamento mental, mas é o tipo de meditação mais difícil, no qual muito provavelmente cometeremos erros. Há também perigos reais ligados a ela, e poderíamos, portanto, sentir-nos inclinados a deixá-la de lado. De fato, ela não é aconselhável para todos, mas há boas razões para nos treinarmos nela e para adotá-la como parte regular da nossa ação interna. Por isso, seu correto uso e seguro será explicado. Então, aqui já o Assagioli já escreve aqui para a gente a importância dessa meditação, mas já adverte, né, que há riscos, e os riscos aqui, na verdade, a gente vai ver que são riscos de interpretação, tá? Não é nada que seja perigoso, às vezes a gente fantasia um pouco, né? Mas é no sentido da gente cometer equívocos de achar que a gente está recebendo algo superior, né? A gente é meio místico, a gente gosta um pouco dessas coisas. Então ele já começa aqui o texto dizendo para a gente tomar um pouco de cuidado, para a gente ficar atento, porque equívocos são comuns e se a gente não se certificar de um passo a passo, a chance desses equívocos é muito grande, justamente porque a gente costuma fantasiar um pouco as coisas. Antes de tudo, deveríamos compreender quão valiosa é a meditação receptiva e quão útil é a visão interna que ela pode trazer, tanto em nossas percepções espirituais, como ao guiarmos nossa vida pessoal. Olha que interessante. Em segundo lugar, a receptividade a impressões é um resultado natural, espontâneo e inevitável do alinhamento interno e da relação ou contato com a alma ou eu. Em terceiro lugar, se corretamente praticada, ela não apenas estará livre do perigo, mas será de grande ajuda para evitar a receptividade inconsciente. Esse último ponto é tão importante e aplica-se à maioria de nós tão continuamente que será bom lidarmos com isso detalhadamente. Então aqui, né, bem interessante, o Assagioli faz esses primeiros alertas para a gente, para tomar cuidado, que pode ser perigoso e tal, mas aí ele explica 3 pontos que são importantes do porquê, então, apesar dos riscos, a gente vai estudar e refletir sobre isso. Então, o primeiro ponto que ele diz, né, é que é muito útil
as visões internas que esse tipo de treinamento pode nos trazer ao longo do tempo. E até se a gente for pensar, talvez, né, no fim dessa encarnação ou na próxima encarnação, é muito importante que a gente treine esse olhar interno. Tá? E aí ele diz, né, esse tipo de insight, de recepção, de impressão, é uma consequência natural de qualquer alinhamento. Se eu tenho um alinhamento com o meu eu superior, se eu estou construindo, se eu estou buscando, é óbvio, por que eu me alinho com a minha alma? Né? Porque eu quero experimentar um novo tipo de consciência. Eu quero me conectar, eu quero elevar a minha consciência de um ponto para um mais alto, mais abrangente. Então, é natural, isso vai acontecer, esse tipo de receptividade vai acontecer. De novo, né? Por isso que é importante a gente se treinar, para que a gente não comece a achar que a gente está tendo grandes comunicações, ou para a gente não, de repente, né, ter algum tipo de impressão e colocar isso de forma equivocada. É muito comum, a gente vê muitas canalizações por aqui, né? Então, assim, não também que isso, em alguma medida, não tem algum tipo de contato, mas se a gente consegue treinar esse mecanismo, treinar essa técnica, treinar esse contato com o eu superior, a gente vai entender que sempre o primeiro grande mestre de cada um de nós é a nossa própria alma. Então, em vez da gente querer se comunicar com outros seres, o primeiro grande contato é com o nosso próprio eu superior. Então, a meditação receptiva é uma forma de treinar, de melhorar, de aprimorar esse contato com o nosso próprio eu superior. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Sim, sim. Obrigado. Desculpa, porque eu não... Deixa eu tentar de novo, ver se abre o meu arquivo aqui enquanto eu leio. Que é ruim, né? A gente não tá... Enquanto isso, eu continuo aqui. Deveríamos começar com um claro reconhecimento de que estamos expostos a incontáveis influências individuais, grupais e de massa o tempo todo. Essas últimas assumem a forma de ondas de excitação, de pânico ou de hostilidade que percorrem a humanidade, ou grandes parcelas dela, e engolfam todos os que não sabem como resistir-lhe. Essas ondas ou impactos podem alcançar-nos através de canais normais dos sentidos ou telepaticamente, através de impressões psíquicas ou a partir dos níveis mentais. Imagina o Assagioli escrevendo isso sem saber, né, ou sem estar envolvido nesse mundo de internet e dos telefones que a gente tem o mundo inteiro na nossa mão. Então, se nessa época que esse trabalho foi escrito, na década de 70, já era assim, imagina hoje, né, que a gente com o nosso celular sabe de tudo que acontece no mundo, de fake news, de um monte de impressões que estão o tempo todo conosco. Então, essa relação, né, que a gente tem de impressões com a nosso próprio eu, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas sensações, em alguma medida também da nossa alma, as influências que a gente vive nos grupos aos quais a gente pertence, principalmente, né, dessa grande massa que é da própria inconsciente coletivo, como chamava o Jung, e principalmente a partir desses devices mesmo, né, da internet, como a gente vê aqui, que é muito, está dentro da nossa casa, está dentro da nossa vida, a gente precisa se treinar, porque é muito fácil a gente confundir as coisas, né? É muito fácil a gente assimilar coisas que muitas vezes não são nossas, mas que em alguma medida até são, porque estão fazendo parte aí do nosso dia a dia, do nosso eu. Acho que todo mundo tem
essa sensação muito viva, muito presente, né? Então, como é importante a gente reconhecer aí essa realidade e a gente começar a trabalhar a partir dela, né? A gente perceber que é preciso que a gente realmente tome mais cuidado, porque o tempo todo essas influências estão presentes em nossas vidas. Eu acho que agora eu consegui abrir, eu vou compartilhar com vocês a tela. Vocês estão vendo? Sim, dá para Sim. ver. Ver se a gente está aqui. Obrigado, pessoal. Ele continua. É bastante útil, embora possa chocar-nos, perceber o quanto somos instrumentos ou vítimas de influências das quais estamos inconscientes ou às quais nos rendemos de maneira passiva. Então, né, se a gente está inconsciente de tudo isso, é muito mais difícil da gente perceber o que é nosso e o que não é nosso, né? Quais são os nossos conteúdos internos e quais são os conteúdos dos outros. E, embora seja natural também que a gente, enquanto parte da humanidade, se identifique com tudo que acontece na humanidade, é muito proveitoso se a gente conseguir perceber o que de fato é meu, o que de fato é dos outros. Então, a gente lidar primeiro com esses conteúdos internos, que são mais presentes, e aí, então, a gente não se distrair tanto com esses conteúdos externos que são transitórios, que eu posso ter, sim, em alguma medida, algum tipo de identificação, mas que é uma identificação com a qual eu não preciso tanto me preocupar, né? Eu devo levar o meu olhar, o meu tempo, a minha discriminação, né? O meu verdadeiro serviço de integração com aqueles conteúdos que são mais presentes, que são meus mesmo, e aí então eu vou fazer o meu processo de transformação, né, de equilibração, de opostos. A gente vai ver ao longo dos cadernos de meditação como a Sagioli dá algumas técnicas para a gente. Né? Como a gente já viu a técnica da desidentificação no primeiro livro, tem uma série de outras aí que a gente vai ver ao longo dos meses e anos. Né? São 3 anos desse trabalho que a gente está fazendo. A gente vai ver como ele não fica só teórico, ele traz algumas sugestões de técnicas para a gente. E um exemplo destacado, que pode ser considerado como um gigantesco experimento de sugestão de massa e de influência sobre o comportamento, é a publicidade, cuja efetividade pode ser avaliada em bilhões de dólares. No início, ela era usada mais ou menos empiricamente, embora com inconsciente habilidade psicológica. Mas, recentemente, tem sido usada cada vez mais deliberadamente, utilizando conscientemente técnicas psicológicas definidas. Essas foram expostas muitos anos atrás no livro A Nova Técnica do Convencer, de Vince Packard. Mas, atualmente, a influência da publicidade é ainda mais traiçoeira e séria, porque faz um impacto tanto visual como auditivo sobre as pessoas quase continuamente, na maioria dos lares. E se a gente for pensar, então, hoje em dia, né, pessoal, de novo, né, com o desenvolvimento tecnológico, com a gente estar o tempo inteiro, o celular praticamente faz parte da gente, né? E tudo isso que a gente vive. E como as técnicas se aprimoraram, né? Como existem faculdades, inúmeros cursos de pós-graduação só sobre como convencer as pessoas, né? Só sobre como fazer propaganda, e o quanto isso é bom no sentido da gente conhecer, da gente entender, da gente perceber, né? Como a gente
pode influenciar outras pessoas, mas como isso é perigoso à medida em que a gente se afasta do verdadeiro propósito, que de qual que é a nossa verdadeira motivação, né? Então, eu aprendo técnicas para manipular o outro, para vender uma ideia ou um produto que eu quero, ou eu estudo, eu entendo, eu aprendo para que eu possa criar conexões e, a partir dessas conexões, novos estados de consciência serem alcançados, né? Ou eu possa promover para as pessoas, a partir do domínio de técnicas, que é a minha ideia, que aquilo que eu quero passar ou promover em termos de consciência seja melhor aproveitado, assimilado, compreendido. Então, sim, né, eu acho que tudo na vida tem esses dois lados, né? Então é importante saber, mas mais importante ainda é qual é a nossa motivação. O mestre tibetano sempre diz que à medida em que a gente vai se desenvolvendo no caminho espiritual, que o mais importante é a gente perceber qual é, para tudo que a gente faz, qual é a nossa verdadeira motivação. Então aqui, né, a gente vai percebendo quão importante é a gente se tornar responsável pelo que a gente comunica, porque nesse mundo que a gente está vivendo aqui, infelizmente, a maioria das pessoas está, né? A gente vê pelos próprios influencers, a gente vê que a ideia é sempre vender algo, né? A ideia é sempre promover algo que traga um benefício para mim ou para um determinado grupo. Então, mais do que nunca, embora ele tenha alertado para a gente, né, que pode ser perigoso e tal, mas mais do que nunca, a gente treinar esse nosso olhar interno, para a gente separar o que é nosso, o que é do outro, para a gente desenvolver essa mente analítica, crítica, discriminatória, é extremamente importante. Então, também isso é um papel da escola, né? Está lá nas competências da BNCC, que a gente passe conhecimento para as crianças, mas treine o pensamento crítico, analítico, reflexivo, mas muitas vezes a escola não faz esse papel. Então, a gente pode também, de outras formas, prestar mais atenção e ainda de forma mais específica nesse aspecto sutil, né? Porque realmente é muito fácil a gente ser enganado e a gente também enganar. Então, bem delicado. Algum comentário até aqui? Alguma partilha? Algo que vocês gostariam de trazer para a nossa reunião, para a nossa reflexão? E vou ler mais um trechinho, então, antes da gente encerrar, que a gente já está quase na hora, né? Pode parecer, por conseguinte, que deveríamos tentar tornar-nos não receptivos às influências externas, já que é tão perigoso, né? Mas essa não é a verdadeira solução. É praticamente impossível não ser receptivo e também não e também é indesejável. Não vivemos isoladamente. Estamos intimamente conectados e interagindo, tanto com indivíduos como com grupos. O isolamento significaria um egocentrismo. E essa é uma condição antinatural, que frequentemente se mostra dolorosa e até insuportável. Não é da nossa natureza, né? A angústia da solidão produzida pelo isolamento foi descrita vividamente por vários escritores do movimento existencialista, como Kierkegaard e Kafka, por exemplo. O tipo extremo de indivíduo não receptivo é representado pelo paranoico, que, estando completamente obcecado por uma ideia ou concepção, fica impermeável a tudo mais. Essa certamente não é uma condição desejável. Ou seja, o que a Sagioli fala para a gente? Não tem jeito da gente se isolar, né? A gente convive o tempo todo com as pessoas. Então, a saída não é a gente, então agora eu vou me fechar para tudo. Não, é a gente aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável, mais consciente. Porque também, quando a gente se isola, a gente não permite
que a nossa influência chegue aos outros. E se a gente tem algo para falar, se a gente tem algo para contribuir, a gente não pode também se isolar, a gente não pode negar essa oportunidade também. Então tem esse outro lado que a gente deve considerar, né? E só o último parágrafo para a gente finalizar esse trecho. As relações humanas implicam receptividade. E a falta de receptividade exclui o amor. A verdadeira solução requer pensamento claro e habilidade na ação. É alcançada através de 3 etapas da atividade interna. Então, ó, a gente vai estudar um pouco isso ao longo desse bimestre. A percepção, o controle ou domínio e a sábia utilização. Então, é como se eu estabeleça uma conexão, né? Dou um tempo aqui para isso, né? Adquiro esse controle, esse domínio, e então eu faço uso dessa percepção que foi, em alguma medida alcançada. Essas funções da meditação receptiva oferecem a melhor maneira de converter as desvantagens, equívocos e perigos da receptividade em vantagens. É bom compreender e lembrar que a meditação receptiva é uma forma definida de meditação e é uma atividade mental consciente e controlada. É bem diferente da receptividade psíquica, que nos abre para influências de caráter emocional e imaginativo. Então, a gente vai entender isso melhor. Uma vez que a gente se concentrou, a gente refletiu, aí então a gente vai abrir espaço para a meditação receptiva. Sua qualidade mental nos permite distinguir entre os vários tipos de impressão, registrá-las corretamente e depois interpretá-las corretamente. Percebe que tem todo um cuidado e um trabalho mental, tanto para acessar, quanto quando ela vem, e aí eu também exercito a minha faculdade de discriminação. A gente vai ver isso melhor ao longo do nosso próximo mês, né? Mas só para a gente entender que a natureza é diferente. Eu vou trabalhar primeiro a minha mente, para depois a gente pensar em realmente trabalhar com essas informações. Então, por isso que ela é perigosa, porque tem muita influência ao nosso redor, como a Sajoli falou, mas é importante a gente treinar, porque a gente vai fazer todo esse trabalho de alinhamento e depois aquilo que veio, que a gente percebeu, a gente vai dar um tempo, vai ficar com aquilo e vai discriminar. Então, é um jeito também da gente se certificar de que isso pode ser seguro. E, de novo, né? É um treinamento até para as nossas próximas encarnações. Então, a gente não pode deixar de lado, simplesmente. E, então, a gente finaliza a nossa leitura nesse trecho. E eu queria saber se alguém tem alguma partilha, se alguém tem algum comentário. Eu estou aqui do lado só pegando uma água, que minha garganta está seca, tá bom? Mas eu estou ouvindo. Alguma partilha? Senão a gente pode encerrar. Não? Vamos parar a gravação.